a rezar. O pedido do discípulo de Jesus deve ser também um constante pedido nosso hoje, também como discípulos, pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. Nós falamos muito sobre a oração, nós conhecemos tantas devoções, nós conhecemos tantas fórmulas de orações, nós conhecemos tantas escolas de oração, tanto carismas que apresentam para nós um caminho de oração. Mas, repito, precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. Ou seja, a não faltar, ou aprender, melhor dizendo, aprender aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial dentro de uma vida de oração, dentro de um cultivo de uma vida de oração. E qual é então esses elementos essenciais, fundamentais, que não pode faltar na vida de oração que nós cultivamos ou que buscamos de cultivar e sermos perseverantes? A primeira coisa está no próprio pedido. Os discípulos, ao verem Jesus rezando no lugar à parte, com certeza esse discípulo se impressiona como Jesus tem intimidade, ou como Jesus fala com Deus, e pede que Ele ensine aquela maneira, para que Ele também possa rezar. Pede então que Ele ensine, transmita a eles aquela mesma intimidade, aquele mesmo modo como Ele fala com o Pai, como Ele fala com Deus. E aqui então nós temos assim um primeiro elemento assim essencial da oração. Para rezar, para orar, nós temos que orar sempre, ou rezar no Espírito de Jesus, no Espírito do Senhor. A nossa oração, que o objetivo da nossa oração é a comunhão com Deus, é o nosso objetivo chegar ao Pai, estar com o Pai, não vai se nós não adquirirmos, se nós não nos ocupamos do Espírito de Jesus, do Espírito do Senhor. É a comunhão com Ele, é a convivência com Ele, é a unidade com Jesus que vai nos dar condições também de quê? De rezar, de estar em união com Deus nosso Pai. Por isso então nós precisamos sempre contemplar a vida de Jesus, como esse discípulo fez, guardar as suas palavras, meditar as suas palavras, para que possamos então rezar no mesmo Espírito de Jesus. São Paulo, nas suas cartas, vai insistir muito aquela expressão vida em Cristo, o Cristo habite pela fé em vossos corações, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essas expressões, vida em Cristo, o Cristo habita em nós, significa isso, a nossa comunhão com Jesus, a nossa unidade com Jesus, a nossa relação com Jesus, nos permite chegar ao Pai. O guardar a vida, as palavras de Jesus, nos permite falar com o Pai. O próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus nos disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é o meio, é o caminho. Então para falar com o Pai, para rezar ao Pai, repito, precisamos ter o Espírito de Jesus. Assimilar os sentimentos de Jesus. Guardar as palavras de Jesus, meditar e contemplar a vida de Jesus para rezarmos ao Pai. E aí então em seguida Jesus ensina a oração por excelência que nós conhecemos, que é o Pai Nosso. E o Pai Nosso, de maneira geral, é o que expressa o que? Toda a intimidade, a alma de Jesus, a intimidade de Jesus com o Pai. O Pai Nosso não é só uma fórmula de oração, o Pai Nosso é o Espírito no qual Jesus ensina que nós devemos entrar em contato com Deus. O Pai Nosso não é só uma fórmula a decorar, a memorizar, mas significa adquirir esse Espírito no qual Jesus fala com o Pai. E o Espírito ao qual Jesus fala com o Pai, que está expresso ali no Pai Nosso, é o Espírito de Filho, o Espírito filial. A oração
é uma relação filial. A oração é uma comunhão de filho com o Pai. O Pai Nosso todo está expressando o quê? A confiança na ternura, na bondade, no amor, na graça, na misericórdia, no cuidado, na providência de Deus nosso Pai. A oração do Pai Nosso expressa então, Jesus expressa ao ensinar o Pai Nosso para os discípulos de ontem e nós discípulos hoje, a rezar como filho e filha e a confiar na bondade do Pai, que é nosso, Pai nosso, a confiar na sua vontade, o seu cuidado de cada dia, na sua graça, misericórdia, bondade, enfim, a confiar. Então a oração não é só uma fórmula, a oração não é só decorar devoções, a oração é rezar no espírito filial de Jesus. A oração é se colocar diante de Deus como filho. E como filho e filha, os pais, mães, quando as crianças, os filhos estão pequenos, não sabem nem falar, não sabem nem talvez expressar o que querem, mas confiam no cuidado da mãe e do pai, sabem que vai ser atendido, mesmo não sabendo expressar, mesmo não sabendo, estou com sede, eu estou com fome, sabe que o pai e a mãe vai providenciar a comida naquele horário, vai providenciar o remédio se tem uma dor e não sabe expressar aonde é essa dor, vai buscar os meios de atender. Assim devemos rezar ao Pai. Não sabemos nem pronunciar, não sabemos nem o que pedir, não sabemos talvez nem como pedir, mas eu me expresso com confiança no amor, no cuidado dele, porque ele sabe. O Pai Nosso expressa isso. Aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, saber que o Pai sabe do que eu preciso e eu confio no seu amor, repito, na sua providência, na sua ternura, na sua bondade, todos os dias, porque sou filho, porque sou filha dele. Então, rezar no Espírito de Jesus, rezar no Espírito filial, como filhos e como filhas. Isso é o que? Na liberdade, na espontaneidade, na simplicidade, na confiança. E aí Jesus, após ensinar o Pai Nosso, coloca ainda mais 3 práticas concretas que não podem faltar dentro da nossa vida de oração, dentro do nosso cultivo de oração. Ele coloca pedir, procurar, buscar e bater. Pedir, procurar e bater. 3 ações concretas dentro da vida de oração. O pedir não é somente pedir coisas a Deus. Nós estamos falando de rezar no espírito filial de Jesus, como filhos e filhas. O pedir deve ser, a nossa oração deve ser sempre um ato de confiança e de esperança em quem? Não nas coisas que nós precisamos e apresentamos a Deus, mas a nossa oração deve ser um ato de esperança e de confiança naquele que me providencia aquilo que eu preciso, em Deus. O pedir é um ato de confiança nele e espero nele. O pedir significa que eu devo buscar acima de todas as coisas o Pai. E quem busca, quem pede o Pai, Ele, por Ele mesmo, é claro que vai ser atendido, é claro que vai receber com certeza muito mais daquilo que precisa, porque o Evangelho termina dizendo, Jesus dizendo, aquele que pede ao Pai, Ele dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então o nosso ato de pedir, Frei, então é errado pedir coisas a Deus? Não, não estou dizendo que é errado pedir coisas que nós precisamos, que necessitamos, ou interceder por situações, por pessoas junto ao Pai. Não é isso, mas o que o pedir deve ser não somente reduzido a esperar de Deus coisas, esperar de Deus que Ele me atenda aquilo que eu necessito, mas eu espero nele, por Ele mesmo. Eu peço porque eu confio nele, por ele mesmo. Porque se eu reduzo a minha vida de oração a somente a pedir coisas a Deus, e espero que ele me atenda logo, então a oração nossa já vai perder um pouco daquilo que deve ser a sua característica de comunhão, de confiança em Deus, de relação com Deus, e não somente de
receber e que seja atendido na minha vontade, atendido no meu querer, atendido naquilo que eu preciso, atendido naquilo que eu quero. Porque às vezes pode ser que eu não seja atendido, pode ser às vezes que o Senhor não vai me atender da maneira como eu quero, pode ser que às vezes o pedido que eu fiz não vai chegar, porque, voltando a São Paulo, às vezes nós não sabemos nem o que pedir, e o Espírito é quem vem em nosso auxílio, para que a gente possa saber pedir e falar com Deus devidamente. Porque às vezes pedimos tantas coisas e que podem ter a influência ou a tendência do nosso egoísmo, ou do nosso apego à nossa própria vontade, enfim. Então o pedir coisas não é errado, mas que ele seja movido primeiramente: busco a Ti, Deus, porque Tu és Deus, porque Tu é meu Pai. Eu confio em Ti e espero em Ti por ser quem és. Um Pai bondoso, um Pai amoroso, ponto. Buscar a Ele. E o próprio Jesus vai dizer: o Pai já sabe tudo aquilo que vocês precisam, não precisa usar muitas palavras pedindo, Ele já sabe. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus nos ensinou isso. Então, repito e insisto, o pedir é um ato de confiança. Não espero nas coisas que Deus vai me dar, eu espero em Deus por Ele mesmo. Eu não confio em Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu confio em Deus por Ele mesmo, porque sei que é o meu Pai e me conhece e me ama e eu pertenço a Ele. Isso deve ser o espírito do nosso ato de pedir. Depois Jesus diz: buscar, procurai, buscai, procurai e encontrareis. E quem procura, encontra, quem busca, encontra. A oração deve nos dar a sensibilidade e a percepção da presença constante e permanente de Deus em nossas vidas. A oração não é para que a gente simplesmente vá a Deus, mas é perceber que Ele já está presente em minha vida. Ele já está presente em meu coração, já está presente dentro da minha realidade, já está presente aqui. Então a oração não é um ir, a oração é um perceber a presença dEle, porque Ele veio. Nós só podemos rezar, nós só podemos falar com Deus porque é Ele que possibilita esse diálogo. A oração não é uma conquista de Deus, porque às vezes a gente pensa que rezar é conquistar Deus, é fazer uma conquista de Deus. Não. A oração é perceber que Ele já veio e está aqui, está comigo, está ao meu lado, está em mim, está na minha família, está no meu trabalho, está no meu dia a dia, no meu corre-corre. Ele está presente em cada instante, Ele é. Então a nossa vida de oração deve também nos fazer a perceber e a crescer de se dar conta da presença de Deus. Não é um ir, não é um buscar, não é um procurar em outro lugar, mas é perceber Ele estar. Por isso que Jesus diz: quem procura encontra. Por que encontra? Porque Ele já está. A oração então deve abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, abrir a nossa consciência a perceber essa presença constante e permanente de Deus. Não é uma conquista de Deus, mas é uma acolhida da presença, é um encontro com a sua presença. Por isso então, como nós refletimos domingo passado, toda a dimensão da nossa vida humana, toda a área da nossa humanidade pode e é lugar de encontro e comunhão com Deus, porque Ele está presente. E quanto mais e mais então crescemos ou cultivamos esse espírito de oração, nos damos conta então que eu posso rezar no caminho do meu trabalho, eu posso rezar com a minha atividade no meu trabalho, eu posso rezar quando estou justamente ali junto com os cuidados da família, com os cuidados domésticos, eu posso rezar oferecendo o meu estudo, porque Ele está presente. Ele está presente. Por isso que quem procura, quem busca, Jesus diz, encontra. E por último, Jesus coloca bater, quem bate se abrirá. A expressão bater significa que a nossa vida de oração deve ser também um bater, não para moldar a vontade de Deus.
A oração deve ser um bater em nós, para que nós nos moldemos à vontade de Deus, para que nós nos conformemos à vontade de Deus, para que nós sejamos formados e forjados à vontade de Deus. Porque às vezes também a gente pensa que a oração é bater para que a vontade de Deus se molde à minha vontade, o querer de Deus se adapte ao meu querer, para que a vontade de Deus seja igual à minha vontade. Não, estamos fazendo errado assim. A oração deve nos levar a bater para que eu possa me adequar, para que eu possa moldar a minha vida à vontade dEle, porque não muda. A vontade de Deus é sempre a mesma, porque Ele é amor. É como a primeira leitura de hoje vai nos dar esse exemplo. Abraão, na sua intercessão, vai insistindo: e se tiver 50 justos, e se tiver 45, e se tiver 40, 30, 25, 5, e ele vai continuar sempre o mesmo: não vou exterminar, não vou condenar. Continua o mesmo. Abraão entendeu então que não é a vontade de Abraão que vai moldar ou vai mudar a vontade de Deus. A vontade dele sempre é a mesma: amor, misericórdia, e Ele quer salvar todos. Então a nossa oração nesse sentido de bater é que eu possa me moldar a essa vontade, para que eu possa então buscar de me abrir a esta vontade, que é sempre amor. E na medida então que eu compreendo a minha vida de oração como moldar a minha vida à vontade de Deus, moldar a minha vida ao seu amor, então é claro que as coisas se abrem em que sentido? Eu vou caminhar, vou viver com plenitude, vou viver conforme a vontade de Deus, e a vontade dele sempre é para o nosso bem, sempre é para realizar e planificar a nossa vida, sempre é para a nossa salvação. Então é claro que as coisas se abrem, claro que as coisas se abrem. Exemplo bem concreto: quando eu entendo a oração como moldar a minha vida à vontade dEle, por exemplo, a nossa dificuldade às vezes de amar, a nossa dificuldade de fazer o bem, o nosso egoísmo, ou a dificuldade de perdoar, quando na oração eu insisto em bater para moldar o meu coração, às vezes duro, ao perdão, à misericórdia de Deus, vou me abrir a saber perdoar, ou a perdoar ainda aquilo que está ali ainda remoendo o meu coração. Vou saber então a romper, a abrir-se diante do meu egoísmo para agir com mais caridade ou com mais solidariedade. A oração então é um bater para nos moldar à vontade de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos, como disse do início, voltar e com insistência sempre a pedir a Jesus: Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me a rezar verdadeiramente, ensina-me a rezar no Teu Espírito e com o Teu Espírito, como filho, como filha. Ensina-me a rezar para que a minha vida de oração possa ser um ato de confiança e de amor no Pai, para que a minha vida de oração seja um diálogo sincero, espontâneo, simples e aberto com o Pai, para que a minha vida de oração seja sempre uma percepção da presença dEle em todos os momentos e em todas as situações da minha vida. Que a minha vida de oração sempre seja um lugar onde eu possa aprender e me deixar formar pela vontade amorosa de Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.